Eu trabalho todo ano com as cultivares ou linhagens que são promissoras das culturas, né, que vocês já viram várias delas aí de cereais de inverno, e a gente busca ter um manejo específico para cada cultivar, né, e para sair um pouco da história do pacote, né? A gente vinha muito de uma história do pacote para trigo, pacote para cevada, né? Alguns ainda usam isso, né? Mas eu sempre digo que hoje tu sair às vezes do vermelho para o positivo tá no detalhe, né? No detalhe da genética que você está usando, no detalhe que serve para a minha região, para o meu sistema de produção, né? Então a gente, tendo cuidado com esses aspectos, a gente tem muito mais chance de ter resultados positivos, tá? Hoje, né, a gente está aqui, né, sendo filmado, tem acesso a muita informação em rede social e aí várias lógicas se apresentam, né? E eu vejo muitos acertos nesse tipo né, dessa quantidade de informação que a gente tem, mas muitas vezes alguns equívocos e que a gente pode, né, vai estar tratando um pouco aqui. Então, eu quero tratar um assunto que não está aqui primeiro, né, que é um componente importante do nosso custo de produção, que é a questão de densidade de semeadura, tá? Então, hoje se a gente pegar, né, fertilizante é o principal custo, depois vem densidade de semeadura, trocando orelha aí com a parte dos fitossanitários de produção de plantas, né? Então, cada escolha que a gente faz para a nossa lavoura de cereal de inverno, nesses componentes principalmente, é fundamental, tá? Então, ter informação de qualidade é fundamental nesse sentido. Densidade, a gente tem trabalhado há mais de 15 anos aí com experimentos que todo ano, né, são feitos em várias regiões aqui do estado, e uns 2 anos atrás a gente fez um balanço todo disso, né? E hoje dá para a gente afirmar para vocês que para trigo grão, né, com segurança, a gente pode estar trabalhando aí na faixa de 300 sementes, 250 sementes por metro quadrado, que a gente já atinge, né, o potencial de rendimento dessas culturas, né, e com uma margem ainda de segurança. Então, na maior parte que vocês vão ver, eu sei que vocês estão com os folders aí na sacola, né, com manejo específico para cultivares, na maior parte vocês vão ver aí densidades nessa margem aí, né, e não aquelas histórias de 400 sementes, 500 sementes, né, que muitas vezes são utilizadas, né, por alguns produtores em algumas regiões. A exceção, né, às vezes em algumas culturas ou cultivares para uso animal, que o animal faz pastejo, né, e que aí se recomenda 350, 400 plantas, mas aí em casos específicos. Então hoje dá para a gente poupar ou a gente ter um uso mais racional de sementes por hectare, né, sem perder potencial produtivo. O outro aspecto, né, que é um grande desembolso, mas que é o insumo de maior impacto que tem, né, em termos de real investido por impacto em termos de rendimento, é a adubação nitrogenada, tá? Só que também, né, a gente tem algumas peculiaridades que eu busquei trazer para vocês aqui. Uma delas, né, é a estratégia de aplicação. Então, que dose, quando aplicar, né, questões ambientais. Então a gente né, sugere uma visão mais integrada. A gente tem que estar olhando para todos esses aspectos e não só para... né, tô olhando para quando a planta está mais responsiva. Estou olhando se choveu ou não choveu. Então tentar incorporar vários aspectos para a gente ter uma melhor efetividade, tá? Então hoje, se a gente hoje tem um consenso aí em termos das instituições de pesquisa, né? A gente deve olhar matéria orgânica, que é da minha lavoura, né, na análise de solo, a cultura anterior, se é pós-soja, se é pós-milho, se eu fiz uma cultura intercalar, né, e a expectativa de rendimento. Pretendo, né, a história da minha lavoura é colher 3.000 quilos, é 4, é 5, e aí eu vou ajustando a dose da adubação nitrogenada. A gente tem alguns outros aspectos, depois a gente vai colocar também, que são importantes nesse sentido, né, que complementam isso. Momento de aplicação, né? Quando fazer? Não dá para mim calendarizar. Como vocês vão ver eu falar várias vezes aqui. Temos que monitorar a lavoura, tem coisas específicas por talhão, né? Não dá para mim, chegou 30 dias, depois da emergência aplica o nitrogênio. Dependendo da cultivar, vai estar num estágio, em outro, dependendo do ano, né? Então, o que a gente recomenda? Aplicar uma pequena dose, 10, 15, 20 quilos na semeadura, né? O restante nesse período, que é relativamente longo aqui, né? Perfilhamento até alongamento, até início do alongamento, né? Então, dentro dessa faixa, eu vou estudando. Olha, vai ter uma chuva de 20 milímetros amanhã. Beleza, aplico hoje. Está dentro daquele período, vai ter uma ótima resposta, né? Então, de novo, não só olhar a cultura. Se eu fizer muito... Desculpe só Oi.
Uma dúvida, a incorporação pré-plantio da ureia com a própria semeadeira é válida, retorno, na tua opinião? Depende se tu fizer dentro dessa lógica que eu estou falando, do fracionamento. Se eu aplicar tudo aqui, nessa tua lógica, o que pode acontecer? Que de novo, vou voltar para uma tendência que a gente vê em rede social. Ah não, vamos aplicar tudo na base agora, vamos fazer que nem os caras fazem lá no Brasil Central, ou vamos diminuir a aplicação como eu estou fazendo no milho, né? Já entra numa aplicação, faz tudo lá e... O que acontece se eu botar tudo aí? Por quê? Se chover demais. Né? Então começa uma coisa, pode ter uma fitointoxicação porque a dose vai ser elevada. Imagina eu aplicar 80 a 100 quilos de N em tudo na base. Então começa aí. Outra, né? Essa planta aqui tem uma capacidade muito pequena de absorção. E aí começa essas nossas chuvaradas aqui de 70 milímetros, 100 milímetros, vai perder. Lixiviação, né? Por que lá no Brasil Central isso pode ser feito na condição de sequeiro? Coisas que conhece um pouco lá, o que tu acha? Tu tem a percolação da umidade, acho que vai ser mais lenta no horizonte, né, do perfil. Eu acho que não tem tanta perda vertical por perda de água da gleba para fora, que aqui acontece muito. Mas eu diria nessa ideia dele, eu acho que fazer o pré-plantio incorporado no milho é questionável. E no trigo eu acho que é mais questionável ainda, porque tu tem uma tendência de ter uma janela bem favorável nos primeiros 50 dias de ciclo de trigo. Né? Você tem temperatura mais favorável, chuva mais prevista, e você ainda tem um problema de entrar com um pré-plantio incorporado na palha. Geralmente você tem uma janela de erosão muito grande no início do... eu acho que é um tiro no pé. Não, e lá assim, ó, só para... Lá a gente tem os dois ambientes bem definidos, né? Época das chuvas e época das águas. O trigo sequeiro é plantado em março. Então eu pego o restante do finalzinho da época da chuva e depois seca. Então se eu deixar para especular que se vai chover aqui para aplicar, não vai chover às vezes. Então eu boto na base, é uma dose menor também, que não causa fitointoxicação, né? E qualquer chuvinha que der de 10, 20 milímetros, essa ureia já está ali. Não vai ter chuva de 100 milímetros que eu vou perder por lixiviação, né? Então esse é um exemplo clássico de coisas às vezes que a gente pega na rede social e, né? No mínimo eu digo assim, testem. Mas o que a pesquisa diz e que está consolidado é isso que eu tô apresentando aqui, né? Da gente fazer o fracionamento, um pouco na base e o restante nesse período. Outra polêmica é essa história de aplicar no tarde, que era na Antese, veio para emborrachamento e tal. Tem empresa que hoje recomenda. Nós testamos isso, não estou falando aqui por hipótese, né? Testamos isso por vários anos, 5 cultivares todo ano testando, né? Por vários anos, pegando ambientes diferentes, né? O que a gente viu? Isso foge um pouco do período de potencialização de rendimento. Então tem um risco, sabe? Eu vou aplicar 80, mas vou tirar 40 daqui para aplicar aqui. Eu estou penalizando o rendimento. Aqui o trigo já está definindo o potencial. Essa espiguinha aqui, ó, ela já está presente aqui, ó. Então eu vou definir número de espigas, número de espiguetas por espiga, vários componentes do rendimento no cedo. Faltou nitrogênio ali, não tem volta, né? O que se advogava em relação a isso? Melhorar a qualidade, né? O que a gente viu? Uma coisa que melhora é a proteína total do trigo. Então isso a gente teve ganho, 0,5, 1 ponto, né? Então foi consistente. Agora, nós não ganhamos por proteína no mercado local, né? Até no mercado mundial sim, agora aqui não, né? Para trigo grão, o que o pessoal quer saber muito é da força de glúten, né? E aí, esse aumento de proteína total do trigo, a gente não conseguiu estabelecer correlação sempre com a força de glúten. Seria o melhor dos mundos, né? Bota o nitrogênio, um plus de nitrogênio tardio, aumenta a proteína e aumenta a força de glúten, que eu passo de um trigo doméstico para um trigo pão, ou de um pão para o melhorador e ganho lá 10, 15, 20% a mais por isso. Então não se conseguiu, né, com o método científico, isso não parou de pé, né? Então a Embrapa não recomenda isso. Seria uma nova entrada na lavoura, gasto maior com nitrogênio, sem um benefício econômico para o produtor, tá? Então, um pouco, né, dessa questão. Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, né, que a escolha da dose, a estratégia é muito dinâmica, né? E ela, de novo, não é um pacote, tá? Aquilo ali que eu estou mostrando parece complexo, né? Mas são trabalhos reais que a gente faz, né? De 0 até 120 DN. E aqui uma cultivar que foi aumentando o rendimento, né?
e parou aqui, ó, 115 quilos. Então mais de 115 quilos não teve resposta. Eu estou botando dinheiro fora se eu aplicar, né? E uma coisa que a gente precisa ter também em mente, né? As respostas, quando as doses são baixas, elas são maiores. Mas chega num ponto que quanto mais eu aumento a dose de N, menor eu ganho. Por ponto de N, menos quilos de trigo eu consigo fazer. Então a gente calcula isso e a gente chega, né, no que a gente chama da máxima eficiência econômica, que nesse caso aqui foi 86 quilos no mesmo ano, né? Então se eu fosse olhar só rendimento, vale a pena 115 quilos. Se eu olhar o econômico, que é o que nos interessa, baixou para 86. E isso é dinâmico, né? O Cudes fez lá, pagou 2.000 quilos a ureia dele ou pagou 5.000 quilos, né? Vai mudar toda essa relação. O preço do trigo está 110 ou está 70? Muda essa relação também, né? Olha o cálculo que eu fiz aqui para outras safras, né? Na safra 21, que o trigo estava com preço melhor, os 86, que era o ideal, já foi para 100 quilos, valeu a pena investir mais. Na safra 22, que a ureia subiu, né? Essa relação ficou mais complicada, valeu a pena só 76 quilos. Então vejam que é uma coisa dinâmica, que eu tenho que estar calculando para a minha propriedade, às vezes para o meu talhão, né, para poder fazer a coisa de forma mais assertiva. E tá? o unifoliar, ou molibdênio, ou aminoácido, sei lá o que. Qual é a tua posição? É a minha posição, a gente testou várias coisas, aí tem uma mistura de situações, né? A minha grande questão, assim, eu vi às vezes um aproveitamento de oportunidade com o N-foliar, é quando a ureia foi a 5.000 quilos. Aí o cara vendia lá 1 litro por hectare e dizia que fazia o mesmo efeito de 80 quilos. Então difícil, né? Difícil. A gente testou várias coisas aí, aminoácidos, hormônios. Quando tu bota no método científico, tu compara lá, trigo com tratamento de sementes, inseticida e fungicida e tal, sem o produto. Aqui tudo isso mais o produto, aqui o outro produto. Raramente as coisas deram efeito. Então assim, tem vários cenários, não vou entrar em produtos e coisas, que não têm contribuído, sabe? E tem coisa até da Embrapa, né? Tem coisa da Embrapa que funciona numa região e que não funciona na outra. Exemplo, azospirilo, né? Muito bom para essa lógica lá de Brasil Central, precisa criar raiz, precisa, né? Aqui a gente não precisa aprofundar a raiz para pegar água, então às vezes tu aplica, né? O próprio nitrogênio não consegue suprir nitrogênio na demanda que a gente precisaria. Então não estou falando só dos outros, né? Por isso essa história. Tem coisas que funcionam para uma região, para um sistema de produção, que no outro, talvez perto ali, não funciona a lógica, né? Você falou antes de teor de matéria orgânica no solo. 1% Sim. a mais ou a menos de matéria orgânica no solo muda em quanto o gráfico do N? Muda. É difícil essa, né? Mas vamos botar, daqui a pouco tu pode 20, 30 quilos a menos, né? Mas aí essa matéria orgânica do solo também ela é um indicativo. Quando vocês fazem esses gráficos, vocês procuram um solo com 3? É um solo, não, é um solo representativo da região, vamos dizer 2,5, 3 aqui, 2,5 lá no noroeste, 5 para cima em Vacaria. Então as condições de manejo são, claro que, por exemplo, tem estudos lá, por exemplo, da URGS, com 1,5 de matéria orgânica. Eu vi tese, participei de banca, que isso aqui fez efeito. Essa aplicação de nitrogênio tardia aqui fez efeito até na qualidade. Mas tu ia olhar o solo, 1,5 de matéria orgânica. Então uma condição fora da condição ideal, tá? Então assim, nós estamos falando em termos médios, mas tu vai ter respostas, né, para densidade, para coisas em cenários muito... Deixa eu só correr um pouquinho mais e aí nós abrimos para a pergunta, né? Então isso aqui é importante, pessoal, é complexo, né? Eu acho que o trabalho da Embrapa é tentar gerar um aplicativo que ajude nesse sentido para tomar decisão, né? Outra coisa é isso aqui, né? Se eu tenho previsão desses cenários, isso aqui é real também. No El Niño eu colhi no máximo 13.500, com o mesmo material, com a mesma curva de nitrogênio, no ano de Laninha eu fui a 5.600. Eu vou fazer a mesma recomendação de nitrogênio? Eu vou encarar da mesma forma? Né? E a gente viu isso, né? Safra passada principalmente, produtor dizendo, olha, colhi 80 sacos em 2022, agora vou investir em 23 para colher 90. Não é o ano. Né? Eu tenho que olhar para trás e olhar para frente. Aí nesse ano, eu fui mal o ano passado, eu vou investir menos esse ano. E aí o ano tá... Então assim, a gente tem tido mais assertividade desses eventos de grande magnitude, né? Que nos ajudam a planejar e até nós mesmos restringir o rendimento. Eu acho que a gente tem que ser conservador. Se o ano está apontando para ser tudo ruim, eu tenho que
Não vai ser o ano que eu vou investir no máximo de nitrogênio, botar 7 aplicações de fungicida, fazer todo. Eu mesmo tenho que me conscientizar que a oferta ambiental é baixa, tá? A chuva está nos lambendo aqui. Eu queria dar uma mensagem só em termos de regulador de crescimento, que também tem pontos importantes, né? Alguns usam, já usaram, conhecem, né? E é muito crítico também o momento de aplicação, que é aqui nesse primeiro nó, né? Então eu pego a planta lá, uma planta de 25 a 30 centímetros, né? Quando mudou lá a posição dela de mais prostrada para começar a elongar, tiro as folhas e vou lá na base do colmo, né? E enxergo o nó, como está aqui, né? Enxergo esse nó, depois passo a mão aqui e vou sentindo o segundo nó, né? Que já tem a espiga aqui formada. Então esse é o momento ideal para fazer isso. Se eu fizer muito cedo, né? A planta está lá, não está elongando. E o efeito que eu quero do produto é que ele reduza esse comprimento dos entrenós, né? Então se eu faço aqui, eu consigo esse efeito, como está demonstrado aqui, né? Então aqui, ó, sem aplicação e com aplicação, os nós ali, né? Então a gente vê aqui, ó, o entrenó sem aplicação e o entrenó com aplicação. Vamos emparelhar aqui de novo. Então todos eles, ó, sem e com, né? Sem e com. E vejam a estatura da planta, né? Que é o que nós temos aqui. Então funciona muito bem, né? E é uma boa ferramenta para condições específicas. Quando eu vou para o tarde, ó, isso aqui já está lá com uns 4 centímetros, já passou do ponto, eu posso ter um encurtamento muito grande, né? O produto faz um efeito até mais longo prazo desse pedúnculo que a gente chama, né? Que é o maior entrenó da planta. E a planta ficar muito baixa. E em certos casos, na cevada mostra mais isso, a gente tem até uma retenção da espiga na folha bandeira. A espiga não solta, fica presa, tá? E aí vira uma confusão na lavoura. Então, fundamental, fundamental usar para cultivares ou cenários que levem a acamamento, né? Cultivar é uma delas, cultivar muito suscetível, excesso de nitrogênio, adubação orgânica, anos de muito viço, né, em crescimento. No noroeste isso é mais comum, quando não falta água, né, temperatura faz crescer muito rápido, né? Então aqui a gente tem benefício. Olhe nesse caso extremo aqui, né, sem redutor 3.000 quilos, acamou muito cedo, às vezes o acamamento começa já na floração, né? Quando eu apliquei redutor, né, um potencial, aqui talvez seja um dos casos que eu mais obtive resposta, né? 23 sacas de resultado. Então conseguiu, por não acamar, né, potencializar esse rendimento que deu 23 sacas. Mas olha esse caso aqui que não precisa, ó, tem cultivares, situações que não precisam. Nível de rendimento acima de 7.000 quilos. Né? Então alto, não é planta que está sofrendo já por alguma coisa. Apliquei redutor, perdeu 8 sacos. Né? Então a planta já vem com uma arquitetura de planta favorável para tolerar acamamento, não precisa, e eu vou lá e aplico porque, né, o pacote me mandou aplicar em todas as cultivares e tal, né? Então, cuidado com isso, né? E aqui está uma certa indicação da Embrapa, né, onde seria bem interessante fazer, porque esse trigo aqui é um trigo pão e branqueador, né? E que é bem alto, então sempre fazer. Aqui quando precisa e aqui nunca fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui no campo para nós não molhar vocês aí na volta, né? Aqui a gente simulou esse cenário, né? Reponte, Bela Joia e 271. Aqui tem redutor, aqui é sem redutor, né? Então a gente vê aqui, ó, né, que ainda vai enxegrão, isso aqui vai aumentar a pressão para acamamento, né? Mas a planta já está bem mais acomodada, tem um verde. Isso é uma situação que o redutor faz também, né? Às vezes a folha mais ereta, um verde mais intenso, uma concentração de clorofila, né? Mas que com certeza vai manter isso aqui de pé, tá? E aqui já está numa dose, aqui tem 90 quilos, ali ao fundo tem 140 quilos, né? Nós vamos ter problema de N, tá? Agora aqui o extremo daquilo, ó, não usar. É o Bela Joia, é um material já, é um pouquinho mais tardio, né? Um ciclo médio, ele está ainda definindo, mas ele não vai passar disso aqui, né? Então, vejam, é um material mais baixo, que tem uma boa resistência. A gente fez aqueles testes ali com doses bem elevadas e não teve problema, né? E olha quando eu apliquei redutor. Então a planta ficou praticamente anã, né? E olha a variabilidade das plantas. Então tem um processo de fitointoxicação que a gente vê em algumas cultivares mais do que outras, né? E que penalizam o rendimento, tá? Então além de eu estar gastando, né? Tem que entrar mais uma vez na lavoura, gastando com produto, eu estou penalizando o rendimento. Então totalmente desnecessária a tecnologia no caso dessa cultivar aqui, tá? Então ali um caso que é interessante, aqui nunca,
E aqui também, eu diria que nas condições normais de cultivo, o 271 não precisaria, tá? Eu não arrisco dizer, ninguém nunca vai cair, porque já vi coisas, né, sendo feitas aí na prática que derrubou trigo de muita resistência, né? Mas nas condições normais de pressão e temperatura aí, indicativo é nesse sentido. Por que aquelas curvas diferentes de resposta N do Reponte e do Bela Joia? Existe alguma hipótese para aquilo ali? Aí nós entramos nessa questão, né, que cada material tem um nível de eficiência diferente, né? Então pode estar relacionado a isso. Por isso que se testa em cada material. Mas assim, a gente não chegou a gente coloca as curvas e tem um material específico mais robusto que explica um pouco isso, está disponível na internet. Se pesquisar lá, manejo específico para Bela Joia, para Reponte, vai encontrar isso, né? Estou olhando ali, praticamente não aplica nitrogênio, que tu vai ser mais feliz. Mas depende de uma situação, né? Aquela curva mais baixa lá é no noroeste, lá na tua região. Porque vem muito nitrogênio do ambiente. Então as respostas são muito baixas. Aqui com o frio, esse nitrogênio chega mais tarde, vacaria mais tarde ainda. Então as respostas são maiores. Essa inflexão da curva né, e existe até uma reta. A chuva pré-plantio que possa lixiviar o nitrogênio mineralizado também. Também, tá dentro do pacote. Que anda medindo o nitrogênio disponível. Sim. Antes da chuva tá lá em cima. Não é depois da chuva. Mas essa é uma coisa importante, nós temos que buscar um indicador dinâmico para nitrogênio, né? A gente usa às vezes a planta, aqueles NDVI, satélite. Conhecer os processos para ter puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para lá. Conhecer a lógica da coisa. E essa coisa que eu estava discutindo no grupo anterior, tem resultado de pesquisa, resultado às vezes que vem do campo, né? Vocês fazem muito teste e coisa lá. Agora, qual é a coisa que assim, a gente tem lá de 10 testes, 8 foi para aquele lado, né? A gente vai achar exceções de vários. Eu estava falando, mas eu consegui lá um resultado que deu com tudo na base. Ok, pode. Agora, vamos reunir todos esses trabalhos e vamos ver qual é a tendência, né? Eu disse uma vez lá, essa lógica lá do Noroeste, eu fiz trabalho em vacaria e não teve resposta a nitrogênio. Porque foi um ano mais quente, estão lá em cima de 5, 6 pontos, porcentagem de matéria orgânica altíssima. Então tem um banco de matéria orgânica imenso de nitrogênio, só que ele não é visível pela planta porque está no frio, não mineraliza. Aí deu aquele ano mais quente, cara, não teve resposta, aplicamos 120 kg lá e não, de 0 a 120 tudo igual. Eu tenho uma dúvida. Mas é uma exceção, não é a regra. Você falou sobre ureia na raiz do trigo, complicado. Mas e o sulfato de amônia? Se o cara resolver, não, vou aplicar aqui 300, 400 kg de sulfato de amônia na raiz já, na planta e... A grande questão é assim, né? Como é que tu mantém isso que para ir liberando aos poucos durante aquela fase que a planta mais demanda? Esse é o segredo. Se a gente conseguir botar na base e aquilo for liberando aos poucos e pensar essa liberação aos poucos, é essa história. Um ano mais quente, um ano mais frio, chove 100 milímetros, não chove nada, que mantenha ao longo dos anos essa liberação, né? Ok. Dos dias. Dos dias. E aquele período, porque a compatibilidade tem que ver isso quando a planta, aquela inflexão ali do maior crescimento, ali que ela está demandando mais. Sim. Então tem que me garantir que vai tendo nitrogênio todo esse período e a maior parte é ali, para ela quando necessitar ter. Agora, se eu botei lá, fica vulnerável à lixiviação, e aí tem uma chuva de 100 milímetros logo depois da semeadura, e aquilo, perdeu 50%, perdeu 30%, e vai perdendo, e quando chegar na hora que a planta está com fome e não ter a quantidade que precisa... Eu apliquei nitrogênio, eu apliquei ureia no milho incorporado, pensei, perdi tudo. Sim. E cara, pra minha surpresa, claro que foi feita uma segunda aplicação depois, acho que perdi sim, mas não foi assim um absurdo como eu imaginei, com o volume de chuva, nasceu até água dentro da lavoura. Mas é complexo, eu vejo no trigo, de repente, o operacional, os dois é maravilhoso, e no sentido até de incorporar herbicida pré-emergente, né, de você dar uma mexidinha no operacional, na incorporação, sim. Ou de repente você usar um nitrogênio mais caro, uma deliberação lenta. De novo, a agronomia não é ciência exata, 1 mais 1 é 2, né? Depende. Não, mas é isso que eu te digo, tem resultado de tudo que é tipo. Sim. Como eu disse, acompanhei lá a banca do Christian, lá da URGS, pessoal da URGS, mostrando que tinha efeito na força de glúten e transformava doméstico para pão no trigo. No trigo. Agora, qual era a condição dele? 1,5 de matéria orgânica. Então o solo está estrangulado, não tem nitrogênio vindo do sistema. Então qualquer coisa que eu bote, aquilo entra na veia.
É a situação da maior parte da produção gaúcha? Não é. Então a gente não pode se apegar na exceção para criar regra. Temos que olhar para a exceção e ver o quanto se repete, né? E essa história, por exemplo, se eu tiver um produto, e assim eu puxo, vou dar a mensagem do Círio. O Círio é o decano nosso, aí já testou um monte de coisa, hoje o Fabiano tem ajudado também, e eles testam, né, produtos protegidos, produtos... Ele disse, olha, a melhor coisa aí no custo-benefício é a ureia, e nesse sistema. Né? Mas no inverno que porque tem uma eficiência maior do que no verão. né? O frio te ajuda em determinadas situações, né? E outra, essa proteção da ureia, né, teria que ser isso. Qual é o fenômeno que está atuando ali que faz eu ter essa liberação gradual? Entendeu? Se eu tiver com alta temperatura e muita chuva, vai quebrar essa proteção e vai lixiviar tudo. Ou vai precisar 90 dias passou do tempo do trigo. Então, se a gente conseguir um produto que tem esse time da maior liberação se dá ali naquela faixa de maior demanda, beleza. Mas hoje não vejo produtos que tem. E aí pode essa coisa, eu testei e deu certo. Mas daí o outro ano eu testei e deu errado. Ou o outro do lado testou e não deu aquilo. Entendeu? Então, no conjunto é que a gente tem que se apoiar para